Boa tarde, pessoal. Hoje iremos falar um pouco sobre o princípio do encapsulamento na programação orientada em objetos, neste caso em Java. Portanto, primeiramente iremos dar aqui um pouco de parte teórica do que é o princípio do encapsulamento, para que é que serve. Portanto, é uma linha de pensamento em que cada objeto sabe do seu estado interno, ou seja, tudo o que é regras, tudo o que é atributos, tudo o que é a lógica relacionada ao objeto só é sabido pelo próprio objeto, e mesmo que haja múltiplos no vosso projeto, cada um sabe de si. Portanto, neste caso, no caso do nosso projeto, seria o animal, iria ter aqui um conjunto de funcionalidades, que agora não tem porque temos aqui num projeto bastante simples, mas o conjunto de funcionalidades que o animal teria estariam aqui dentro desta classe, e o conjunto de funcionalidades da pessoa estaria também dentro da sua própria classe e com getters e setters para alterar ou para ir buscar a informação de cada atributo. Já iremos falar um pouco sobre o que é um getter ou o que é um setter, mas pronto, só para termos aqui um resumo do que é que vai ser explicado e do que é que vamos falar no decorrer deste vídeo. Portanto, iremos primeiro começar por getters e setters, que é a parte mais básica. O que é um getter? O que é um setter? Neste momento, como é que nós vamos buscar informação às variáveis? Vamos buscar basicamente diretamente às variáveis, portanto, animal.nome, e iremos buscar a informação que está dentro do atributo nome deste animal, neste caso. Mas isso não é algo correto. Isto quebra o princípio do encapsulamento, que é o tópico deste vídeo todo. E faz com que estejamos a interagir diretamente com a classe, neste caso animal, que não é o que nós queremos interagir, mas indiretamente, ou seja, vamos ter um conjunto de funcionalidades dentro da própria classe que nos irá deixar ir buscar informação, modificar ou qualquer outro tipo de lógica que necessitarmos para o nosso projeto. Portanto, o que é um getter, o que é um setter? Getter, como o nome indica, vai buscar a informação que está dentro de um atributo. O setter basicamente dá valores a atributos ou modifica os atributos. Portanto, são métodos muito simples em cada uma dos atributos, e são quase sempre, desde que não tenha algum tipo de lógica dentro de cada getter e setter, que é totalmente válido, mas normalmente é só utilizado para modificar ou para atribuir, portanto é só uma linha de código, duas no máximo, para cada método. Portanto, fazemos aqui public animal, public void animal, animal é get, neste caso nome, que seria, isto aqui iria ser o getter de nome, e isto iria retornar o this.nome. O this.nome, enganei-me aqui, return this.nome, e iremos ter de modificar ali o que este método retorna, não retorna void, enganei-me, retorna string. O que isto faz é simples, retorna uma string, tem de nome getNome e retorna this.nome. O this é basicamente a sua conotação em inglês, é este nome, ou seja, este objeto vai buscar este atributo nome e retorna simplesmente o nome. E é basicamente fazer isso para todos os atributos. E temos os getters feitos. Neste caso temos de modificar só aqui. Temos aqui o get vacinado, que vai retornar um boolean, e modificamos aqui para retornar o this vacinado. Isto é o que é um getter, e portanto agora iremos passar o que é um setter. Um setter também tem uma estrutura bastante simples. Este aqui será void e temos um set nome primeiramente.
Portanto, se nós queremos dar set no nome, iremos ter um parâmetro string aqui que será o nosso nome modificado. Portanto, string nome, e iremos usar basicamente a mesma metodologia, que seria this.nome, ou seja, este nome irá ser igualado ao parâmetro nome que recebeu. Portanto, este setter irá só receber um nome e passar a informação para o atributo nome deste objeto. Isso seria a mesma coisa para o vacinado. Iria receber set vacinado, iria receber um boolean, se está vacinado ou não, e disse vacinado, iria ser igual a vacinado. Isto é o que é um setter e o que é um getter. Como é que iríamos utilizar isto? Portanto, num método ou na função main. Portanto, neste momento estamos a ir buscar, por exemplo aqui, p1.animais, estamos a interagir diretamente com os parâmetros. Aqui temos também animal.nome. Portanto, para ser mais simples, como não fizemos aqui ainda os animais, só fizemos... ainda não fizemos aqui das pessoas, só fizemos os getters e os setters dos animais, iremos modificar aqui os animais. Animal.nome seria set.nome e já não iria receber uma string, já não iria ser igualado a uma string, mas iria receber uma string, e a mesma coisa aqui para a pessoa, mas como ainda não definimos a pessoa, podem ver aqui que o set.nome iria dar erro. Portanto, conseguimos perceber que este método é exclusivo do animal e a pessoa não sabe nem da existência deste método, que é o princípio do encapsulamento. Portanto, e aqui onde nós retornamos o animal.nome, iríamos simplesmente fazer animal.getNome. Isto iria fazer com que... Espera aí, deixem só pôr aqui o ponto nome para isto não dar erro nenhum. Isto iria fazer com que nós não quebrássemos o princípio do encapsulamento, pelo menos nestas duas linhas aqui de código, mas quebramos aqui um monte de vezes. Mas é só para vocês perceberem a ideia do que é o encapsulamento, para que é que serve. Portanto, resumindo, é para proteger a integridade dos dados de cada classe, ser mais fácil de modificar os dados de cada classe. Portanto, aqui, se nós tivéssemos pessoa.nome igual a Jorge e quiséssemos, por alguma razão, modificar a lógica do atributo nome, não estou a pensar agora aqui em nenhuma forma de fazer isso, mas se quiséssemos modificá-la, iríamos depois ter de ir buscar as centenas de linhas e pesquisar onde é. Portanto, fizeram um ponto de nome. Mas se vocês utilizarem esta lógica do set e do get, basta modificarem um método na classe e que modifica a lógica por completo do projeto. E é isso que nós queremos na programação orientada a objetos, é que, para além de ser eficiente, seja bastante fácil de modificar se por alguma razão quiserem modificar. Portanto, antes do vídeo acabar, e para não pensarem que isto é só um princípio parvo que na teoria é muito bonito, mas na prática não serve para nada, iremos aqui falar um pouco mais de um método assim mais simples, mas um pouco mais complexo que um getter ou que um setter. Iremos para isso criar aqui na pessoa, iremos criar aqui o índice dinheiro. Enganei-me aqui, escrevi com letra maiúscula. Int dinheiro, ou saldo, para ser mais fácil. Iremos inicializá-lo aqui a 100. E portanto, agora vamos só criar aqui um getter e um setter para isto. Portanto, public void get saldo. E nós damos return aqui do saldo, como já vimos no
no exemplo anterior, quando fizemos os getters e os setters do nome e do vacinado. Portanto, nada de novo. E public enganei-me ali. Isto retorna int e isto é que retorna void. Baralhei aqui um bocadinho. Set saldo, portanto, isto aqui recebe aqui um int saldo. Iremos fazer de outra forma para ainda ser um pouco mais complexo e ser mais fácil vocês compreenderem para que isto realmente serve. Portanto, iremos criar aqui um levantar saldo. E neste caso, iremos receber aqui um int saldo, que é o que iríamos querer levantar. E portanto, if this.saldo mais menos saldo neste caso, porque iríamos levantar. Neste caso não iremos dar return nada, simplesmente iremos dizer this.saldo menor ou igual a saldo. Isto iria decrementar o saldo no valor que nós quereríamos. E se isto não fosse o caso, daríamos aqui um print. Esqueci-me aqui só do else, senão isto iria dar o print na mesma. System.out e quantia inválida. Quantia inválida. Não interessa os acentos nem nada. Isto é só para vocês entenderem um pouco sobre isto. Portanto, se depois quiséssemos que a Ana levantasse saldo no valor de 120 euros, o que é que acham que iria dar? Iria dar quantia inválida. E portanto, se nós fizéssemos aqui um systemout println e fôssemos buscar o saldo da Ana, não iria ter sido modificado, porque a quantia foi inválida e portanto na nossa lógica nós demos que se a quantia fosse inválida não se mexia no saldo, só se a transação fosse válida. Portanto, se a transação aqui fosse válida, portanto, levantássemos aqui 50 euros, iria dar que a Ana só tem 50 euros agora na conta porque levantou os outros 50. Isto é um pequeno exemplo prático do que seria o que este princípio de encapsulamento seria útil para fazer. Portanto, não necessitamos fazer a lógica toda na main para cada caso e temos um caso geral, uma lógica geral na classe pessoa neste caso, que nos iria possibilitar não haver uma falha basicamente na nossa lógica, que iremos estar a fazer vezes e vezes sem conta para conseguirmos com que os dados fossem válidos e estivessem na íntegra como nós queremos no nosso projeto. Isto foi um pequeno à parte do que era necessário vocês saberem nesta aula, mas penso que seja necessário para não pensarem que isto do princípio do encapsulamento seja uma coisa só, como eu disse no início, teórica e que não servisse para nada. Penso que é algo importante a vocês perceberem se algum dia quiserem programar orientado a objetos e que realmente é uma boa prática para um programador utilizar, se for esse o caso. Obrigado por assistirem a esta pequena aulinha sobre um pequeno lamiré do que é o princípio do encapsulamento e vejo na próxima.